processo, ele é o processo de galvanização ou galvanoplastia. É um processo onde você usa um material para recobrir e embelezar outro. Tudo bem? Então ali você deliberadamente, propositalmente você usa no polo positivo um pedaço de ouro, um pedaço de prata. É assim que você faz uma biju. É assim que é feito o Oscar, inclusive. O Oscar ele é feito com material muito bagaceiro e aí eles pegam uma solução de ouro e eles ligam a boquinha de jacaré negativa no Oscar. E daí o que acontece? Dentro para cima da estatueta vem todo o ouro, vai acabar se depositando sobre a estatueta. É isso que acontece. Assim que eles fazem alimentos com ouro? Tem alimentos com ouro? É mesmo? Provavelmente não. Alimentos com ouro deve ter pó de ouro, coisa assim. Eu acho que não. Estranho, né? São tipo o quê? Sólidos? Não é aquela folha de... É uma folha de ouro. Onde é que vocês andam comendo, pessoal? Pelo amor de Deus. Né? Meu Deus do céu, olha, eu nunca vi isso, né, pessoal? É estranho, mas pode, bom, tecnicamente pode ser, mas aí tem que passar por eletrólise. Se eles ligarem um polo negativo ali, o ouro vai para cima. É o que pode acontecer. É assim que se pinta carro, se coloca um polo negativo para a tinta grudar no carro, porque a tinta tem cátions, então a tinta vai ser bem fixada no carro. É assim que se faz as medalhas das Olimpíadas que foram fraudadas, inclusive. Eles fizeram assim também, né? Folhar a ouro. Qualquer coisa que você folha a ouro é feito assim por galvanização. Tudo bem? Fica uma camada boa, não dura bastante? Vai ficar assim pro resto da vida. Vai ficar cobreado assim. Por que não ficou perfeito aqui? Primeiro, porque eu não usei água destilada, então tinha impurezas. E aí, bem ou mal, vai acabar tendo alguma saída de oxigênio, vai ter uma saída de alguma outra substância indesejada. E segundo, porque a minha bateria, ela não era tão forte. Tu viu que ele usou a tomada ali, né? Ele usou 110 volts, a minha tem quantos? 9 volts, entende? Por isso que não vai ficar uma coisa tão boa. E quem explicou isso foi justamente esse ser humano aqui, que é o nosso desfecho da aulinha de hoje. O Faraday nos ensinou como calcular a quantidade de carga, como calcular quanto de material vai se depositar, quanto tempo mais ou menos tu vai precisar para, como a Vicky Dias comentou, ter uma boa cobertura, uma boa galvanoplastia ou galvanização. Então, querida, todas as peças de banheiro, metais que tem na tua casa, todos eles foram galvanizados. Os carrinhos de supermercado são galvanizados, eles ligam baterias em polos negativos, pregam no carrinho e deixam em banho de cromo, de zinco, de outros metais para protegê-los. Lembra que eu falei para vocês dos pregos na aula passada? Eu usei eles porque eles foram galvanizados com zinco. Então eles pegaram o preguinho, ligaram o polo negativo e deram um banho de zinco. E aí todos os íons de zinco grudaram sobre o preguinho e sofreram redução. Isso é uma zincagem. Então sempre que tu escuta falar sobre cobreagem, banho de prata, banho de ouro, cobreamento, é tudo assim que se faz. Tem na indústria mesmo algumas técnicas que é a quente. Confesso que eu não domino isso. Talvez aí um engenheiro químico ou um metalúrgico vá dominar. Mas de praxe a maioria é por eletrodeposição, é elétrica. Dessa forma. Tudo bem? Então eu vou te mostrar o que o Faraday fez para nos ajudar a entender bem as quantidades envolvidas. É uma parte que os alunos normalmente não gostam, ficam receosos, dizem, ah, não, mas é muito difícil. E na verdade é uma impressão muito equivocada, pessoal. É super fácil. As leis de Faraday dizem o seguinte, leis de Faraday. O Faraday disse que para ficar bem feito tem que ter uma boa carga e depende, obviamente, da natureza dos materiais. Em poucas palavras, seria isso. Aí tu te pergunta, como assim uma boa carga e depende da natureza dos materiais? Eu vou te mostrar. Um cara chamado Millikan calculou a carga de um elétron e ele disse que ela era igual a 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Dessa maneira. Só que na química, ninguém trabalha com um elétron. Aqui, por exemplo, não chegou 1 ou 2 elétrons. Chegaram mols de elétrons. E olha quem é que está de volta. Baby, come back. Ó, quem é que está aqui para te trazer essa alegria toda, esse prestígio, essa sensação de final de sexta-feira?
Um molzinho. 600 sextilhões. Ó, 1 mol de elétrons. Tá, e daí faz essa regra de 3 agora, eu quero ver. Vou fazer. 96.500, trapaceiro, não vale, já sabia. Eu sei, querido, e na prova você também não vai precisar fazer, porque a própria prova vai falar para você. Considere a carga de 1 mol de elétrons igual a 96.500 coulombs. Tá, professor, mas esse número é muito grande, não tem um jeitinho mais fácil de chamar esse valor? Tem. Sabe como é que o pessoal chama na química e na física? 1 Faraday. 1 F. Ah, é bem mais fácil mesmo. Exato. E 1 Faraday corresponde a 1 mol de elétrons. Então, agora a gente vai usar, pessoal, depois de ter padecido assim, sabe, sofrido tanto com a estequiometria, você vai colher os louros da vitória. Você vai literalmente usufruir deste investimento, assim, esse desgaste emocional que você teve em estéquio, agora de uma maneira muito produtiva, quer ver? Você vai usar os conhecimentos de estequiometria aqui, em física, um pouquinho de eletroquímica. Olha que interessante. Antes de chegar lá, é legal saber o que significa a carga. Carga é uma grandeza, em Coulomb principalmente, que você pode calcular a partir do produto gerado ou obtido entre a corrente de elétrons e o tempo que essa corrente passou num circuito. É o popular kit. Quando você quer fazer uma carga, você faz um kitzinho, faz um kit. O kit é a expressão que vai indicar para você a carga. Assim. O Coulomb corresponde aos amperes por segundo, né? É isso que o Coulomb vai te indicar, que é a carguinha. O I é em homenagem a um físico francês, Ampère, e a gente chama de corrente elétrica. Tá? Então, quando você faz um kit, você faz justamente a descoberta das cargas. Cargas dos circuitos, carga dos sistemas. E o tempo, queridos, obviamente tem que ser dado em segundos. Tudo bem? Então, são as unidades aqui para você fazer o seu kit tranquilamente e com segurança. Tá? Porque você não pode errar as unidades, senão você põe fora uma formulinha tão amigável, tão inofensiva da física. E olha que poucas são assim. Tudo bem? Opa, botei errado. Né? É um C. Tá, professor, o que isso tem a ver com a aula? É muito ruim essa explicação. Não estou entendendo nada. Querido, agora as coisas vão se esclarecer, vão saltar aos teus olhos. Vamos supor que a corrente elétrica que eu gerei ali foi de... Eu vou inventar, tá? Vou inventar. Foi de 2 amperes. 2 amperes. Essa foi a corrente elétrica da bateria ali. Eu li na bateria ali, no fundinho, está escrito 2 a 2 amperes. E eu estou há um tempão fazendo isso, né? Estou um tempão aqui. Quantos segundos mais ou menos? Ah, 1 hora tem 3.600 segundos. Então a gente está aqui há uns 10 anos mais ou menos, que parece tempo. Não passa, meu Deus do céu. Tá bom, calma, não deprime, vai dar tudo certo. Vamos supor que a gente está então há 1 hora e pouquinho, tá? Vou colocar aqui 3.000 segundos, só para fazer uma conta redondinha. 3.000 segundos, pode ser? 3.000 segundos? Beleza. Então, qual é a carga que esse sistema ali gerou? Nossa, muito difícil. Conta muito difícil. Vou fazer uma conta dessa, conto com carga, conto com tanto zero, assim. Mas, querido, é super fácil. É 2 vezes 3.000. Quanto é que dá isso? 6.000 coulombs. Assim. Essa é a carga que esse sistema ali gerou. Estou inventando valores. Tá, e daí? Vamos supor que eu te pergunte assim, ó. Quanto de cobre se grudou sobre a minha chave nessas condições aqui? É muito fácil pesar. É verdade, posso pesar, posso pegar a balança. Mas assim, tem como eu saber, só com o meu fichário do Naruto, quanto de cobre grudou aqui em cima? Sim ou não? Bhaskara. Não, ninguém não sabe Bhaskara na química, a gente esqueceu, a gente não sabe mais. Não é exato, claro que não. Olha o que você vai fazer. O elemento que eu estou usando é o cobre. E o cobre, ele é bivalente. O cobre é bi. E daí, ele recebe 2 elétrons nesse processo.
ele se transforma em cobre zero. Tá aí daí, professor? E daí que agora é o momento de botar em prática aquela máxima da educação. Aprende quem fala, ensina quem escuta. Explica pro leigo. O que significa isso aqui para ti? O que isso aqui fala com você? Pessoas, coisas inanimadas não falam com a gente, professor. Isso é esquizofrenia, professor, não é aprendizado. Não, querido, tu sabe muito bem. Quantos cobres tem aqui? 1. Começamos bem. E um cobre, consome quantos elétrons? E tá, então isso aqui é uma coisa, 2 pontinhos, como é que é o mesmo nome disso? Proporção. E proporção é uma relação. Quando eu falo que a proporção é de 1 para 2, significa que eu sempre tenho o dobro de elétrons em relação aos cobres, sim ou não? Então, por uma eventualidade do destino, vamos supor que eu estou inventando, estou supondo, uma suposição. 1 mol de cobres, assim. Se eu tivesse 1 mol de cobres, meu Deus do céu. Calma, respira fundo da mão, pessoa que você mais gosta nessa sala, repito, tomara que dê mão para vitória. Exatamente. Quantos mols de elétrons a gente vai ter aqui, queridos? O que vocês acham? 2. Por que 2? Explica para o leigo. Porque a proporção é o quê? 1 para 2. E significa que se é 1 para 2, tudo que esse aqui tem, esse aqui vai ter o dobro. Muito bem. 2 mols de elétrons. Assim. Tá, professor, mas por que tu fez isso? Agora tu vai ver. Se tu pegar a tua tabelinha, a tabelinha que o professor te deu, e observar qual é a massa de 1 mol de cobre, tem como saber a massa de 1 mol de cobre? A gente olha na tabela. E se você olhar na tabela, você vai perceber que é aproximadamente 64 gramas por mol. Viu só como a gente evoluiu? Eu já cheguei em grama aqui. Viu só? Olha só que interessante. E eu tenho 2 mols de elétrons. Se cada mol de elétron corresponde a 1 Faraday, 2 mols de elétrons correspondem a quantos Faradays? Meu Deus do céu. Não pode ser. Sim, querido. E não para, não. Como diria o poeta. 2 Faradays correspondem a 2 vezes 96.500. Ah, mas daí eu já não entendi. Claro que tu entendeu. Porque cada Faraday em Coulomb não vale 96.500? Como é que eu vou lembrar desse número? Eles vão te dar. Fica tranquilo, a própria questão vai te trazer isso aí. Então, se cada Faraday vale 96.500 coulombs e você tem 2 Faradays, você tem 2 vezes 96.500 coulombs. Sim ou não? Então, numa conta rápida, quanto é que dá isso? Faço ideia. Vai dar 193 mil coulombs. Ah, pessoal, bem ruim esse número, né? Sim, e é por isso que a gente vai arredondar esse número para quanto? 200 mil. Não pode, professor, me deixa. Tu tá fazendo a conta? Eu tô fazendo a conta é minha, eu faço como eu quero. Exatamente. E aí você vai fazer como? Você vai fazer assim, regra de 3, Se aproximadamente, mas por que aproximadamente? Mas, querido, tem impureza, não foi bem feito, ficou feio pra caramba, não vou mostrar pra ninguém esse troço, eu vou lixar, vou tentar dar uma polida, vai ficar uma coisa bagaceira. Por quê? Porque tem um monte de probleminhas ali, então é óbvio que eu posso aproximar tranquilamente, entendeu? Então, com 200 mil coulombs, eu consigo reagir 64 gramas de cobre. Eu fiz uma projeção para você. Quantos mil coulombs aproximadamente a gente demandou aqui? 6 mil. Aí você bota aqui, 6 mil coulombs. Assim, tá vendo? Vai dar quanto aqui? X gramas. Vamos ver aproximadamente, tem uma margem de erro gigantesca, né? Quantos gramas de cobre a gente botou em cima daquela chavezinha. Mas essa conta é muito complexa, ela é muito difícil, dá para fazer de várias maneiras. Se fosse, faz assim, tá para os zerinhos. Se fosse de 2 mil para 6 mil, 2 mil para 6 mil, aumentaria quantas vezes? 3. Então, 20 mil para 6 mil, 30. 200 mil para 6 mil, aumenta quanto? 300 vezes. Faz devagarinho, faz vezes 3. 4 vezes 3 dá quanto? 12. 3 vezes 6 dá quanto? 18. Mais 1 dá quanto? 19. Isso. Assim. Tá vendo? Agora o que eu faço? Agora eu divido por 100. Ué, mas divide por 100? Claro, querido, porque daqui para cá, né, você teve você multiplicou por 3 e dividiu por 100. Sim ou não? Concorda comigo? Não.
É verdade, foi isso que eu fiz, né? Eu multipliquei por 3 e dividi por 100. Ou seja, é a mesma coisa, por 100. Exatamente. É a mesma coisa que multiplicar por 3 e multiplicar por 1 sobre 100. Tudo bem? Então a gente vai dividir por 100 esse valor aqui e ele vai te dar 0,192. Tá gravando lá. Que vergonha. O que foi? Não, isso não dá nada. Tchau, querido. Tchau, Lani Almeida. Obrigado por